muito breve a respeito da audiência pública de 19 horas. O vereador Henrique Vieira ainda está inscrito para falar do expediente. Eu vou tratar de maneira mais minuciosa da ONC na audiência pública e na audiência pública e na sessão de terça-feira. Só queria elogiar a contundente fala do vereador Paulo Eduardo Gomes e dizer que como um dos principais pontos que ele argumenta, e nós temos conversado muito sobre essa questão da operação urbana consorciada. Mas eu queria, presidente, dar um informe que eu acho que é de interesse de todos os vereadores e de interesse de toda a população e de toda a população de bem desse país. Acabou de ser suspensa a votação no STF dos ditos embargos infringentes dos réus do mensalão. A votação termina empatada em 5-5. Votaram a favor dos embargos infringentes os ministros Teóris Abastos, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Rosa Maria Weber. E contra a aceitação desses embargos, os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Carmen Lúcia, o ministro Joaquim Barbosa e também o ministro Luiz Fux. Bom, a decisão ficou para a próxima quarta-feira. A sessão foi suspensa e o voto de Minerva será dado pelo ministro Celso de Mello. Os embargos infringentes, na verdade, vereador Emanuel Rocha, na minha opinião, são de uma grande anomalia. Reabririam um julgamento que já tem o seu teor concretizado pelo Supremo Tribunal Federal, porque aqueles réus com sua maioria condenados e tiveram penas exemplares aplicadas a cada um, e é uma tentativa agora de reabertura desse julgamento para ser transformado numa coisa absolutamente extensa, possivelmente para permitir a prescrição de muitas penas. Então é lamentável que 5 ministros já tenham se posicionado do contrário do que diz a lei, porque a lei é clara, não cabe em ação penal originária do Supremo em embargos infringentes. A lei é clara, a lei federal é clara nesse sentido, mas é lamentável que 5 já tenham votado. Tenho a esperança de que o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, um dos ministros que eu mais respeito, que eu considero uma das maiores mentes do país, que tem votos altamente relevantes para a história do judiciário brasileiro, e a nossa esperança é que o ministro Celso de Mello, na quarta que vem, possa proferir mais um dos seus 10 votos, negando a aceitação dos embargos infringentes, para que o acordo do mensalão da ação penal 470 possa ser em breve publicado e para aqueles réus já condenados possam ir para o local que eles merecem ir, que é a cadeia, que cometeram muitos crimes. Para terminar, eu quero lembrar algumas frases do próprio ministro Celso de Mello, do dia 12 de outubro do ano passado, no julgamento do mensalão, para ter a esperança de que o ministro Celso de Mello vote contrariamente aos embargos infringentes. O ministro Celso de Mello se refere aos réus do mensalão como marginais do poder. Diz que eles formam uma quadrilha de verdadeiros assaltantes dos cofres públicos. Classifica o escândalo do mensalão como sendo altos dirigentes do Poder Executivo e de agremiações partidárias que transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta do governo. Diz ainda que os réus devem ser julgados com peso e rigor e que um processo revela a face sombria daqueles que, no controle do aparelho do Estado, transformam a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta do governo. E termina isso no voto do ministro Celso de Mello, proferido em 12 de outubro, dizendo que esse quadro de anomalia revela as gravíssimas consequências que derivam dessa aliança profana entre corruptos e corruptores, desse gesto infiel, indigno de agentes corruptores, tanto públicos como privados, e de parlamentares corruptos, com comportamentos criminosos devidamente comprovados. Isso são palavras do ministro Celso de Mello quanto ao julgamento. E eu tenho a esperança que essas palavras dele pesarão no julgamento dos embargos infringentes, que eles sejam negados para os mensaleiros irem para o seu lugar, que é a cadeia. Muito obrigado, presidente.